Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, quanto tempo você se dedica para analisar dados? Então, um dos pontos que a gente mais discute hoje em dia é quanto tempo a gente está passando analisando dados. Quanto tempo a gente passa analisando os resultados que a gente está tendo no nosso dia a dia, quais são as não conformidades que existem, quais são as oportunidades que a gente pode estar tratando. É comum nas discussões entre rodas ali de varejistas, de grandes profissionais da área, o fato de que pouco se tem dado atenção, ou se dava atenção, para os números, para os indicadores, para os relatórios, para realmente você sentar e começar a analisar dentro do teu ERP, dentro do teu BI, para quem tem isso, inclusive ele tem BI que não está dando atenção, né? Então, o que está acontecendo sobre os indicadores, quais são as não conformidades, o que eu consigo melhorar, né? Mas, acima de tudo, quanto tempo eu estou passando fazendo isso, tá? Eu acho que é de fundamental importância que o profissional de prevenção ele seja um cara analítico. Eu sempre falo que dentro do perfil do profissional, um dos aspectos que são mais relevantes é o fato dele ser aquele cara que é o cara analítico, aquele cara curioso, aquele cara que quer aprender mais e que quer entender melhor aquilo que está acontecendo. Então ele é sempre o cara que quer buscar, entender. Então tudo tem que começar por aí, né? Um dos aspectos principais na hora de você pensar em dar uma atenção maior para os dados, para analisar os números, é realmente você desligar durante aquele tempo e se debruçar nos relatórios. Eu falo que você tem que trabalhar pelo menos de 1 a 2 horas por dia só nessas análises. Só para fazer o planejamento, né, para você poder entender ali o que foi que aconteceu ontem que eu posso melhorar hoje. Isso eu estou falando a curto prazo, né? O que é que eu posso planejar melhor para o próximo mês para que isso não se repita, né? O que eu posso planejar melhor para os próximos 6 meses, para a gente ter uma redução mais rápida na perda. E daqui a 2 anos, como é que eu espero que a área de prevenção de perdas esteja dentro da minha corporação daqui a 2 anos? E daqui a 4, 5, 10 anos, né? Então, esses são pontos que a gente não trata. Muitas das vezes a gente faz, por exemplo, um inventário no setor de açougue. E aí você coloca como padrão um inventário semanal. Mas tu está fazendo inventário toda semana, mas você não está analisando as não conformidades. Você não está tratando as não conformidades. Você não está entendendo o que está causando aquilo ali. Não dá nem tempo, porque você está fazendo toda semana, você faz os ajustes, né, as correções. Quando você levanta o indicador, né, para realmente tratar, faz a reunião com o pessoal. Quando o pessoal vai executar, já é dia do próximo inventário. Então, muitas das vezes, é interessante que você comece de forma mais tranquila, para que você possa ter tempo de analisar, de planejar e de executar. E qual é o próximo passo? Você analisa, você planeja, você executa e depois você mensura. Você tem que mensurar para saber se aquilo surtiu efeito ou não. Até às vezes, se aquilo realmente é aderente ao teu negócio, se precisa ser reestruturado. Tem muita gente que quer pegar uma prática de uma empresa e já copiar para outra, isso não funciona assim. Tem aluno que quer, Bobinho, eu quero um checklist para o açougue. Cara, não existe um checklist pronto. Cada realidade é cada realidade. Você pode pegar um e trabalhar ele para a tua realidade. Sim, eu concordo. Você vai pegar ele como modelo. Mas assim, compreenda que é um passo a passo. Não adianta eu jogar todas as informações para vocês poderem executar se você não tem processo para isso. Então não adianta eu pegar um checklist de uma prevenção de perdas em um supermercado e você tentar aplicar dentro do teu supermercado. Porque pode ter práticas que você nem executa lá. Pode ter coisas que nem vale a pena você tentar executar lá. E até vale, na verdade, mas você não tem o processo. Porque você vai analisar o quê? Você vai corrigir o quê? É tipo você chegar e você vai fazer lá uma análise voltada para a questão de data de validade de produtos, né?
E aí você identifica que os produtos estão sendo recebidos com data crítica e você vai conversar com o conferente, chamar a atenção. Tá, mas qual o padrão? Não sei, não tem padrão. Tem algo escrito? Explicando e orientando como tem que ser feito esse recebimento? Com quantos dias? Qual, né? Como? Já falei para vocês aqui em outro vídeo sobre isso. Então, eu acho que para você começar a tracionar o negócio, a fazer funcionar, você tem que colocar os processos. O checklist, a análise, ela não vem após, ela tem que vir antes, né? O processo, perdão, tem que vir antes. Porque senão você vai analisar o quê? Vai rodar o checklist de quê? Se não tem nenhum processo. Não vai adiantar. Então, é nisso que muitas das vezes os profissionais de prevenção de perdas sofrem um pouco em algumas empresas. Por quê? Porque ele chega, tem a metodologia dele, aí ele vai aplicar, só que as pessoas não sabem o que é perda. Me fala aí, quais são as pessoas na tua empresa que sabem o que é perda? Que sabem o que a prevenção de perdas faz na sua empresa? Então, para eles começarem a dar ouvidos e dar relevância, ele tem que saber o que é perda e o que a área de prevenção faz e o que ele, como funcionário, na área dele, pode fazer para reduzir perda. Isso é importante. O que se faz e o que eu vou fazer para conseguir reduzir a perda. Então, isso é importante. Isso é o que todos os funcionários têm que ter na mente. O que eu devo fazer para reduzir perdas? A perda vai gerar um impacto disso e disso, disso dentro da minha corporação, dentro da empresa. Mas o que eu devo fazer para conseguir reduzir essa perda? Esse é o mindset. Essa é a mentalidade. É fácil colocar? Não. Tanto é que a gente fala sobre cultura de prevenção. Cultura dentro de uma empresa não é algo que você consegue mudar em alguns dias. Vocês sabem disso. Ou em alguns meses. Se leva anos para mudar uma cultura de uma empresa. Principalmente no varejo, que tem um turnover alto e que a gente cobra tanto lá do capital humano, né, do recursos humanos da empresa, para contratar o melhor, para qualificar, e dentro da empresa não tem processo. E aí o nego sai e entra, sai e entra. E aí o pessoal sai e entra, sai e entra. E, cara, fica uma loucura esse negócio. De repente, tu tá aí com, sei lá, com 30 funcionários e rodasse 40 em um ano. Vocês já fizeram esse cálculo? Então isso é importante para ver. Esse é outro ponto importante. Então, na hora de você pensar em analisar dados, você tem que pensar nisso. Qual é a maturidade que eu tenho na minha empresa? O que eu preciso fazer? Como isso vai ser compreendido? Como as pessoas têm que entender sobre a perda? O que ele precisa saber? Você não vai formar um profissional de prevenção de perdas para trabalhar em cada área, em cada setor da empresa. Mas você precisa ter um padeiro que saiba o que é perda e como ele vai agir para não ter perda, o que ele vai fazer para não ter perda, para reduzir o mínimo possível de perda, para reduzir ao mínimo o desperdício, certo? O açougueiro, tem que ter um açougueiro que entenda sobre perdas, o que ele vai fazer para conseguir reduzir perdas, por que ele tem que dar atenção para isso e o impacto disso dentro da entrega de resultado dele. E tudo começa aqui, top-down, eu já falei isso para vocês. Então, o gestor da loja ele tem que compreender que a perda é responsabilidade dele. Enquanto ele não entender isso, não vai funcionar. Enquanto ele não compreender que se ele não entregar o indicador de perdas exigido pela empresa, e se a empresa não tem, ela você tem que criar, né? Tem que criar. Porque como é que eu vou cobrar do gestor da loja que ele tem que ter uma perda de 1,8%? Se eu não calculo perda, se eu não faço inventário. Acabou, então. Tá entendendo por que não funciona? Porque para funcionar, você tem que fazer primeiro o dever de casa. Você tem que ter processo, você tem que fazer inventário, você tem que fazer o lançamento das quebras, se possível diariamente, identificando o motivo. Para aí sim dar ferramentas para a empresa poder mensurar o resultado, esse é o ponto,
poder dar esse número para o gestor da loja e tracionar, e trabalhar, e fazer o possível para reduzir lá na frente. Você entendeu? Então não adianta também eu falar que a responsabilidade é do gestor, mas o gestor não tem número na mão, o gestor não sabe de nada, o gestor trabalha no escuro. E tem muita empresa que eu fui que o gestor trabalha no escuro. Tem empresa que eu fui fazer consultoria que o gestor não sabia tirar um relatório de venda. Né? O cara não sabia. Já teve empresa que eu fui fazer consultoria e quem sabia era o gestor, o dono da loja. O dono da loja que sabia que passava para ele. O dono da loja passava o faturamento para ele todos os dias. O teu faturamento foi tanto, tem que melhorar amanhã e tal, o acumulado está em tanto, tem que bater tanto. Mas o cara não tirava o relatório. O cara não sabia a margem, o cara não sabia o percentual de cada setor sobre o faturamento. Ah, minha venda do açougue representa 30%. Ele não sabia nada disso. A minha venda do hortifruti está baixa, considerado a média de mercado. Ele não sabia disso. Ele não tinha noção disso. Ele não sabia relatório de itens sem venda, de relatórios com excesso de estoque. Tem muitos que eu chegava na loja que não tinha nem acesso ao sistema. Aí eu chegava e falava, cara, quanto tempo tu está passando no dia analisando teus números? Aí ele fazia assim, não, pouco tempo. Pouco quanto? Porque o que pode ser pouco para você pode ser muito para mim. Assim como o que é muito para mim pode ser pouco para você. Então tem que entender quanto tempo você está passando. Ah, não, pega os números com furo. Cara, o cara não tem nem acesso ao sistema. Então, assim, trabalha no escuro. E eu tenho certeza que até possa ter gente que está assistindo esse vídeo aqui que não tem esse acesso, que trabalha no escuro hoje também. Então, é importante e é fundamental que ele tenha essa informação. Acesso ao sistema, a esses controles, saber a margem, saber como está ali o compra e venda, ok? Tudo bem se o dono da empresa não quer abrir mão, não quer abrir o financeiro lá, o fluxo de caixa, as informações, tudo bem, está normal, compra e venda do setor da área comercial, está tudo bem. Mas você tem que abrir para o cara perdas, você tem que abrir para o cara nos indicadores de faturamento, a margem que está entregando, o percentual sobre venda de cada departamento, a margem de cada... O cara tem que ter acesso para isso, para ele poder fazer a gestão dele. Itens sem vendas, para você não ficar com um excesso de estoque. Itens que não estão vendendo, que possam ser ruptura. Então você vai trabalhar essas rupturas como? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu tenho que ir? O que é que eu vou atacar? Entendeu? Esse é o ponto-chave. Até que ponto você consegue fazer com que uma empresa funcione sem ter um gestor que consiga ler os números, que tenha acesso a números, que tenha acesso aos indicadores. Aí depois vem falar, Bobinho, eu não tenho gente capacitada para isso. Gente, pelo amor de Deus, tu não está nem capacitando o cara. E sabe outra coisa? Tem outra coisa que é importante também a gente falar aqui, tá? Aproveitar o momento e falar também. Tem profissionais de prevenção de perdas que também não fazem o dever de casa dele passando o indicador de perda para o gestor da loja. E nem passar esses indicadores para os encarregados. E nem ser transparente nas quebras, nas perdas identificadas. Mesmo o gestor, às vezes, mesmo o dono da empresa, muitas das vezes, pedindo para ele passar isso. É papel nosso ser transparente e fazer com que todo mundo faça parte da área de perdas, faça parte da prevenção das perdas, faça parte da redução das perdas. Se faça. Se faça importante nisso. Porque senão você vai ser esquecido. Gestor que não analisa número, ele não é gestor. Não temos mais espaço para o gestor operacional. Eu tive uma época que eu vivi que existia o gestor administrativo, que eu já fui gestor administrativo, e aí existia o gestor operacional, que era o cara de chão de loja, gestor de loja, a gente chamava, gerente de loja, e existia também o frente de loja, o encarregado de estoque, encarregado de padaria, que ainda existe essas outras áreas de encarregados, mas o gestor hoje é um só. Antigamente tinha esse gestor de loja e o gestor administrativo. Eu cuidava do fluxo de caixa da empresa, eu cuidava da DRE, eu cuidava de imagem, de compra e venda, fora toda a gestão da empresa, como um procurador. Mas eu tinha o apoio de um gestor de loja, que estava lá na operação, garantindo que estava tudo sendo executado. Ele era um cara executor.
Ele era o cara que performava bem nisso aí. Ele era o cara que tinha equipe embaixo dos braços. Mas não era um cara que fazia análise. E tem pouco espaço hoje para esse profissional. Então você tem que pensar realmente em evoluir com relação a isso. Mas, por outro lado, aquilo que eu falei, a empresa tem que dar essas ferramentas. Porque você trabalhar no escuro, hoje em dia, é absurdo e é muito difícil. Então, pensa nisso aí que eu falei, foi bastante coisa, eu acredito que um pouquinho deve ser aproveitado. Eu aproveito aí para abrir espaço, deixa sua pergunta, seu comentário e não deixa de me seguir lá no Instagram, tá? E também no LinkedIn, tá? Eu também tenho um LinkedIn que eu escrevo sempre lá.